Olá, apaixonados por arte, tudo bem por aí? Eu espero que sim. Eu sou Rafael Pavlina, assessor e professor de arte, e esse é o nosso canal para falar de arte e educação. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente fala de arte, de educação e de arte e educação. Conforme prometido no vídeo de começo de ano, esse ano a gente tem um clube de leitura e esse é o primeiro vídeo. Não vou me delongar, não vou falar muito, só quero deixar aquele recado básico para você curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal e também me seguir lá no Instagram e vamos para o conteúdo. Eu separei, como eu falei para vocês, um livro para a gente fazer um clube de leitura e cada período, cada semana, cada mês, conforme a gente for fazendo as leituras, a gente vai trazendo um livro novo, um artigo, uma tese, uma dissertação. Então, se você tem alguma recomendação, alguma indicação, alguma dúvida, já pode me escrever. E o primeiro livro que eu escolhi para a gente ler junto, para a gente discutir, é esse aqui, O Ensino da Arte. Ele é da Luciana Mourão Arslan e da Rosa Havelberg. É um livro que eu sempre usei como referência, é um livro que eu já li várias vezes, e hoje a gente vai começar a ler o primeiro capítulo dele. A gente fez, a indicação é que vocês sempre façam a leitura prévia, para quando eu for trazendo os conteúdos aqui, vocês saibam do que eu tô falando, beleza? Então eu fiz a leitura dele, o capítulo 1 é bem curtinho, ele tem a introdução aqui, ele tem o começo, mas a gente não vai falar da introdução, a gente vai direto pro capítulo 1, que fala o seguinte: o ensino da arte no início do século XXI. Então esse conteúdo, esse livro, ele vai falar sobre qual é o aspecto do ensino da arte nos dias atuais. Pensando que o século XXI aí começa no ano, né, de 2000, de 2000 para cá, o que mudou, o que veio, que vem sendo feito, quais são as impressões. Vale lembrar que, como elas estão falando do início do século XXI, vale pensar de que momento que elas estavam falando. O livro, ele tem a primeira versão em 2006 e depois a segunda versão em 2011. Isso significa que a visão que elas tinham era uma visão exatamente bem do começo do século XXI, que é lá 2006, e depois numa reimpressão do material, quando elas fazem uma revisão do conteúdo, vai ser em 2011. Mas isso ainda é um período bastante longe do que a gente já está, né? A gente já está em 2024. Então, além de pensar nessa perspectiva de quando as autoras escreveram o material, a gente precisa pensar quais foram as mudanças que aconteceram da época que elas escreveram para o momento atual. Então vamos lá. Eu trouxe aqui uma lista de tópicos que eu vou falando e vou pensando junto com vocês. O livro começa trazendo então um histórico do ensino da arte. Inclusive já fiz vídeos sobre esse histórico do ensino da arte e elas começam a pensar para quem que era o ensino da arte, né? O que era ensinar arte há alguns anos atrás, algumas décadas, alguns séculos atrás. A arte, ela sempre teve um olhar voltado para o ensino de pessoas burguesas, né? Ela sempre serviu como uma forma de separação de classes. Então a arte, ela era dada só à burguesia, às pessoas que tinham dinheiro, que tinham condições. Até hoje, a gente ainda sofre com essa perspectiva, que as pessoas acham que a arte ela é voltada para pessoas que têm dinheiro, para pessoas ricas, ou que aquela arte que é feita pelo artista popular, aquela arte que é feita na rua, aquela arte que é feita por pessoas da periferia, ela não é tão valorizada quanto a arte que está lá no museu, a arte do Van Gogh, a arte dos autores clássicos. Existem várias discussões nesse sentido, e as autoras começam o livro justamente trazendo essas reflexões e fazendo com que a gente pense: por que é tão complexo falar o ensino da arte nos dias atuais? Por que ainda no século XXI é tão complexo entender essa relação? Isso muito tem a ver com o histórico do ensino da arte. Se a gente parar para pensar como é que a arte chega no Brasil, ela vai chegar lá na missão artística francesa. Então, era para a burguesia, eram para homens, eram para pessoas brancas, e a gente falava muito de pintura naquele momento. Não se falava muito das outras linguagens, e o pouco que se falava era muito restrito a um grupo social muito específico. Então, a primeira coisa que as autoras querem é que a gente faça essa reflexão de para quem é o acesso à arte. E aí, na sequência, elas vão falando sobre as mudanças, né? Por que a arte está hoje em dia num lugar diferente do que ela já esteve? Porque a gente teve muitas mudanças também no campo educacional. Se a gente tinha aquela visão do ensino tradicional, onde a criança era um recipiente vazio, que o professor lá enchia de conteúdo, onde o professor ia lá e colocava um monte de conhecimento dentro da cabeça dessa criança, a gente já vai ter uma visão diferenciada nos anos atuais, né, no século XXI. Por quê? Porque a gente já está olhando essa criança como um ser pensante, um ser crítico, e aí até mesmo a forma como os professores elaboram as suas aulas vai ser diferente.
Vamos pensar em metodologia ativa, vamos pensar nas aulas externas, né? Durante muitos anos a gente chamou de passeio. Gente, quando você for fazer uma aula fora de sala de aula, não chama de passeio, porque você minimiza a tua aula, tá? É uma aula externa. Então, os alunos vão ao museu, é uma aula externa. Os alunos vão ter aula na praça, aula externa. Não é passeio, tá? Primeira lição importante pra gente aqui. Então, os alunos começaram a ir em lugares, eles começaram a acessar lugares de cultura. Então, os professores tiveram a possibilidade de tirar os alunos e levar eles ao museu, a um teatro, a uma apresentação de dança. É óbvio que aqui eu estou falando de uma forma genérica, porque a gente sabe, eu viajo o Brasil todo dando curso para professores, e eu sei que a realidade de muitos lugares ainda é muito precária, a quantidade de professores que são formados na área é muito baixa, mas, no modo geral, a arte ela começou a ficar mais acessível no século XXI. Hoje em dia existem museus em muitos lugares, existem museus gratuitos. Hoje em dia qualquer pessoa pode ter acesso a um museu, desde que tenha um equipamento, né? Tem um celular, ela consegue fazer uma visita virtual, ela consegue ir a lugares. Então até mesmo a forma como a gente consome cultura mudou. Hoje em dia a gente tem os streamings, tem os filmes, tem uma série de lugares que a gente consegue acessar, que a gente consegue ter na palma da nossa mão, que há alguns anos atrás, 23, 24 anos atrás, a gente não tinha. Então é importante a gente pensar essas mudanças educacionais, porque isso vai influenciar diretamente o ensino da arte. A forma como eu estou em sala de aula, a forma como eu estou ensinando os meus alunos, vai sofrer mudanças de acordo com as mudanças que a sociedade está tendo. Então, se a sociedade está mudando para melhor, as minhas aulas de arte elas tendem a ter esse olhar mais aberto, eu consigo falar mais sobre arte. Então, coisas que não eram discutidas na educação tradicional, coisas que não podiam ser discutidas na educação tradicional, agora começam a ser discutidas. Então, os professores eles vão trazendo para o debate da sala de aula, eles vão começar a fomentar dentro de sala de aula debates que antes na educação tradicional era impossível ou não era acessível, ou os alunos não tinham essa voz para isso. Então, esse novo olhar da educação também vai refletir quando a gente está falando do ensino da arte, e isso é fundamental, porque uma coisa vai automaticamente mudar a outra. Aí elas vão exemplificando e colocam 3 principais momentos para o ensino da arte, que é mais ou menos um resumo do que eu falei aqui. Como que era esses 3 momentos? O primeiro deles era esse ensino tradicional, que era para os homens brancos, ricos, né? Esse ensino que era pintura e ele era muito voltado para o neoclássico, que são aquelas pinturas, vamos pensar Jacques Louis David, vamos pensar no Debré, vamos pensar nesses artistas que eram tidos como a classe, o neoclássico ali daquele período, onde eles estavam tentando resgatar uma coisa lá da Grécia, lá de Roma, tal, tem todo aquele período onde quer se fazer uma coisa nova, mas olhando sempre para o tradicional. Esse ensino, ele era voltado para o ensino da técnica, então você precisava decorar a técnica que fazia aquela obra. Então você precisava decorar a técnica da pintura, a técnica do desenho. Era um processo técnico, mecânico, e que o resultado tinha que ser de acordo com aquilo que era esperado do professor. Então aqui, por exemplo, posso falar pelo Paraná, nós temos o pai da pintura paranaense, ele é chamado Alfredo Anderson, e as pinturas dele todas têm esse viés, né, do clássico, daquilo que é o resultado. Ele tinha os ateliês, e os ateliês, quando você olha para os discípulos do Alfredo Anderson, você consegue ver uma linearidade, você consegue ver uma forma de pintar que todas as pessoas seguiam a mesma forma desse artista. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Não estou falando que isso é bom ou que isso é ruim. Eu estou explicando que isso era um período, isso é um processo. Então, durante muito tempo, o resultado estava no produto estético e na técnica. Então, a técnica que te leva para chegar naquele resultado específico. Num segundo momento, a gente vai ter a escola renovada. Elas sempre falam escola renovada no livro, eu sempre faço essa reflexão, que escola renovada, né? A gente tem aí como escola nova, né? Um período da escola nova. A escola renovada, ela vai olhar para a técnica também, mas ela vai começar a trazer muito essa questão da exploração da criança. Então vai dar técnica, vai dar material, vai dar o máximo de conteúdos, máximo de materiais que a criança pode explorar. Então aí vem as técnicas de colagem, massinha, argila, é quando a criança consegue colocar para fora, ela consegue colocar a mão na massa. E essa mão na massa é produzir mesmo, vamos lá, vamos fazer, vamos explorar, deixa a criança fazer por ela mesma. Aqui não importa a história da arte, aqui não importa o resultado final, o que importa aqui é a produção. E aí, no final, quando tem um produto artístico, né, aí a gente não vai chamar de produto artístico porque é da criança, mas quando a gente tem um trabalho ali que a criança fez na aula de arte, ela consegue ver a técnica, consegue ver o processo, consegue ver o produto.
mas a gente ainda não está contextualizando isso. Então, o período da escola renovada, a arte ela entrava dentro da escola, mas ela ainda tem um caráter muito técnico, um caráter muito faz o que dá para fazer, cada um tem o seu e pronto. Quando a gente vem para o terceiro momento, a gente vai olhar um outro argumento, que além do produto, além da técnica, a gente tem o contexto. Antes de ir para o contexto, deixa eu pegar um livro aqui na minha estante, que eu tenho certeza que ele está aqui, que fala justamente... Aqui, ó. Eu tenho esse livro aqui, eu já falei dele aqui no canal, é John Dewey Ensino da Arte no Brasil. Esse livro é escrito pela Ana May Barbosa, e o John Dewey ele foi muito criticado, porque ele tem uma teoria que ele fala sobre a produção livre da criança, sobre a criança explorar, a criança fazer por ela mesma. E isso aqui acontece muito na escola nova, na escola renovada. Porém, nesse livro, Ana May Barbosa, justamente, ela tenta desconstruir essa ideia errônea do que falaram da teoria do Dewey. O Dewey ele foi um importante estudioso, e a teoria dele não é tão esvaziada quanto as pessoas falam. Muitas pessoas que falam do Dewey, na verdade, simplesmente nunca nem leram nada sobre ele. Então é importante conhecer a fonte. Então o Dewey ele fala sobre essa livre expressão, mas ele fala muito sobre esse processo do desenvolvimento do aluno. Então na escola renovada, na escola nova, muito do John Dewey vai para a sala de aula, mas as pessoas fizeram uma leitura superficial e acabavam deixando a criança criar por ela mesma, sem nenhuma reflexão. Então isso é uma coisa ruim da má leitura que fizeram do John Dewey. Então esse livro aqui, ó, ele pode ser uma recomendação para uma próxima leitura nossa aqui do Clube da Leitura, mas ele também fica como uma referência para quem quiser saber mais. É um livro bem gostosinho de ler, ele é bem rápido de ler também, cheio de anotações minhas. E aí no terceiro momento que eu estava falando, né, a gente tem uma mudança bem significativa no ensino da arte. Por quê? A gente tem primeiro a LDB de 96, que é aquela LDB que vai colocar a arte como disciplina. Essa LDB foi fundamental para a gente, porque ela que instituiu e falou, ó, gente, a arte tem que ser uma disciplina, a arte tem peso de disciplina, ela tem conteúdos a serem trabalhados, ela não é só técnica, não é só resultado, não é só produto. Então a gente precisa falar sobre os outros aspectos da arte, incluindo contextualização. Nesse mesmo período, a estudiosa Ana May Barbosa, ela estava fundamentando aquela prática, né, aquela teoria que ela trouxe sobre a abordagem triangular, a proposta triangular. Ela não gosta que chame de metodologia, ela não gosta que chame de proposta, ela prefere que chame de abordagem. Mas a gente sabe que quando a gente está falando proposta, quando a gente está falando metodologia, não é no sentido de uma receita pronta, é no sentido de uma ideia do que poderia ser feito na aula de arte. E aí a Ana May Barbosa, ela vai estruturar essa abordagem triangular lá pelo ano de 94, mais ou menos, né? Bem do final dos anos 80, pega ali os anos 90, e nesse mesmo período, foi exatamente essa mudança da LDB e do PCN. Quando a gente tem o PCN em 97, o PCN ele se baseia muito, ele olha muito para essa discussão sobre a importância de ter conteúdo na aula de arte, sobre a importância da gente falar da aula de arte de uma forma contextualizada. Porém, o documento do PCN ele não menciona a abordagem triangular. O PCN ele não fala da Ana May Barbosa. Isso é uma discussão muito antiga, né? A arte e a educação ela só é o que ela é hoje. Eu só estou aqui discutindo isso com vocês por causa dos movimentos dos arte-educadores que aconteceram nos anos 80 e 90. Então, meio que os documentos oficiais, eles ignoram esses estudiosos, esses pensadores. E aí quem senta para escrever o documento, normalmente escreve do jeito que quer. E aí elas falam bastante sobre isso, e elas pensam nessa ideia de que o PCN, ele não é uma receita, o PCN não é uma regra, e o PCN, por ser parâmetros curriculares nacionais, ele não era obrigatório. Ele era um direcionamento, mas ele não era obrigatório. E aí eu até separei uma parte de um trecho aqui do próprio PCN para ler com vocês. Elas mencionam esse trecho no livro, e aí eu fiz o recorte dele. Essa aqui é uma citação delas falando sobre o PCN. Escuta aqui comigo, ó. Espera-se que o aluno possa, nas aulas de arte, né, aperfeiçoar e enriquecer as suas experiências artísticas e estéticas, edificando progressivamente uma identidade orientada para a participação crítica e responsável na sociedade. Com direitos e deveres ao longo da vida, espera-se formar um aluno que, participante da história, seja protagonista das escolhas profissionais, culturais e educacionais que realiza no presente e no futuro, com compromisso social e ético. Isso está na página 4 desse livro que eu estou falando para vocês agora. Então, as autoras, quando elas falam do PCN,
Elas falam que o PCN, sim, ele é muito importante para a arte, né, porque ele trouxe fundamentos importantes, mas ele meio que desconsidera várias coisas que também deveriam estar nele. Mas esse trecho aqui, ele ressalta sobre a importância da arte na escola. E isso é que falta no nosso vocabulário. É um puxão de orelha para mim e para vocês. Muitas vezes os professores falam assim: ah, mas ninguém valoriza a arte. Ah, mas as pessoas não dão valor à arte. Daí eu pergunto assim: beleza, professor, então me fale você, por que a arte tem que ser valorizada? Muitas pessoas travam na hora de fazer essa resposta. Esse trecho do PCN, ele está deixando claro que a arte ele serve para ajudar nas escolhas da vida da criança. Profissionais, críticas, estéticas, ajuda na criticidade, mas ajuda no bom senso, no bom gosto, no olhar, na educação estética. A arte dentro da escola, ela serve para dar ferramentas para o aluno. Ela dá ferramentas culturais, sociais, ferramentas socioculturais, ferramentas de trato com o próprio ser humano, do ser humano com a natureza. Então, quando a gente está falando da importância da arte, você tem que ter na ponta da língua qual que é essa importância. E as autoras estão falando disso. E aí, um parênteses aqui que as pesquisadoras falam, que eu gosto bastante desse trecho, a gente precisa olhar para a arte e educação e a gente precisa olhar para esses processos educacionais com o rigor que isso precisa, com o rigor que isso deveria ser olhado. Então, por arte educadores. Eu sempre falo aqui no canal, como eu trabalho com a formação de professores, eu vou para muitos municípios que os professores que estão dando aula de arte não são nem formados na área. O que isso implica? Implica que, se nós não temos pessoas pesquisadoras, pessoas que entendam sobre aquele conteúdo, pessoas que não entendam sobre a importância de serem um profissional da área dando aquela aula, isso vai se fragilizando. Você imagina se matemática fosse dado por um professor de língua portuguesa? Você se imagina se lá nos anos finais, no ensino médio, um professor de história estivesse dando aula de geografia? Isso fragiliza. Ah, não tem como? Claro que tem, isso acontece. O professor não pode estudar para fazer isso? Pode, mas quanto mais longe você estiver da sua área de formação, maiores são as chances de você cometer erros. E eu sei que aqui nesse canal tem muita gente que me segue justamente porque não é formado em arte e vem para cá para aprender. Isso é excelente, isso é um primeiro passo. Pense agora numa formação específica em arte, né? Até nós mesmos que somos formados em arte, nós somos formados em uma das linguagens da arte, no teatro, na dança, na música ou nas artes visuais. Como que eu, sendo professor formado em artes visuais, vou adentrar, como é que eu vou falar de dança? Então esse estudo, ele é primordial na nossa discussão. Esse estudo, esse primeiro passo de ir pesquisar é primordial. Mas só quem é formado naquilo tem propriedade para defender aquilo com argumentos palpáveis, com argumentos duráveis, com argumentos que façam sentido. Então, as autoras vão falar muito sobre a importância da formação específica. Então, se você é um professor de arte, você tem que ter formação de arte. Se você é professor de matemática, você tem que ter uma formação de matemática. A gente sabe que nos anos iniciais não acontece. Quem dá aula de matemática, português, história, geografia é o professor pedagogo, né? Eu sou pedagogo, sou formado em pedagogia. E aí a gente tem esse cenário onde uma pessoa tem que dominar todas as áreas. A gente precisa repensar essa formação. A gente precisa pensar que tipo de formação que as pessoas estão tendo. E aí, inclusive, pensando nas formações atuais, né? Que muito deixam a desejar, mas isso é papo para outro dia. Me atendo ao livro, isso as autoras falaram até agora, tá? Tem muito da minha opinião aqui, mas a conversa que eu tive com elas foi nesse caminho. E aí, elas vão falar sobre a importância da formação do professor específico em arte, e elas fazem um subtema, uma subdivisão dentro do primeiro capítulo, falando exatamente da formação dos professores. O subtema que elas colocam é formação de professores. E elas falam que para você estar em sala de aula, para você dar uma aula de arte, a primeira coisa que você precisa ter é formação específica na área e formação continuada. Por quê? As leis mudam o tempo todo. Pensem, eu me formei há 15 anos, mais ou menos. 14 anos. Eu me formei há 14 anos. Se eu olhar quais eram os documentos que regiam a arte e a educação no momento que eu me formei, eles são diferentes do que são hoje. Então, como que eu vou entrar em sala de aula, como é que eu vou dar minha cara aqui no YouTube, falar sobre arte e educação, se eu me basear por aquilo que eu tive lá na graduação, lá na minha formação inicial? Então, para eu vir aqui, para eu falar, para eu abordar com vocês, eu preciso olhar especificamente para os documentos atuais. E isso vai se dar de que forma dentro de sala de aula? Com as formações continuadas. Cada vez que eu faço uma formação continuada, eu estou me formando para regressar, para voltar para a sala de aula, para ser mais qualificado o meu trabalho.
Então, mas eu dou aula há 20 anos, agora vou fazer formação. Eu escuto muito isso quando eu vou fazer formação com professores. Mas eu sempre fiz assim. Sim, mas o fato de você sempre fez assim, será que é bom? Será que tá dando certo? Ou será que porque deu certo esses 20 anos, você não precisa se aperfeiçoar mais? Não precisa melhorar a tua prática? Então fica essa reflexão aqui. E lembrando que eu não estou aqui para criticar o seu trabalho, mas para trazer reflexões. Quantas formações continuadas você faz? Quando você está escutando, fazendo uma formação, quantas novos conhecimentos você anota? Quanto você conhece sobre os conteúdos que estão sendo trabalhados e o quanto você quer conhecer? Então, além de pensar na formação inicial, a formação continuada é fundamental. Porque tudo isso vai te constituir enquanto professor. Muito bem. Aí elas fazem uma outra subdivisão que chama-se Aprender Arte, o Lugar do Inusitado. E elas vão falar sobre a importância do professor, da figura do ser humano professor, na formação do sujeito que está ali na tua sala. A gente sabe que a criança, quando ela vem para a escola, eu tenho muito essa visão, quando a criança vem para a escola, ela já vem com um pré-molde ali, né? Ela já vem moldada pela sociedade, pelos pais, pela forma como ela cresceu, a forma como ela aprendeu as coisas. Mas ela tem um espaço de formação, ela tem um espaço de um novo conhecimento muito gigantesco. E é o professor que vai intervir nesses lugares de formação, é o professor que vai ajudar a constituir quem que é aquele ser humano. E o professor de arte, ele precisa dar para essa criança instrumentos para que essa criança consiga fazer essa construção de quem ele é. E eu gosto muito da ideia de que o professor de arte é uma das pessoas, é um dos profissionais que mais consegue fazer isso. Ele consegue dar ferramentas, ele consegue dar instrumentos, ele consegue dar conhecimento, ele consegue gerenciar as habilidades junto com essa criança, porque a arte tem um espaço de diálogo muito grande, a arte é muito dialógica, ao contrário de outros componentes, de outras disciplinas, que ainda, né, a gente vive elas num congelamento muito grande. Então elas vão falar sobre essa importância do professor de arte ajudar a constituir a criança enquanto ser humano. E aí eles vão falar que a arte trabalha muito essa questão da autoestima, do autoconhecimento, que a criança precisa desses conhecimentos que a gente vai dar na aula de arte, seja de história da arte, seja de técnica, seja do artesão, seja das linguagens artísticas, ela precisa dessa ferramenta para compreender e fazer a leitura de mundo. Paulo Freire já falava que a criança, antes de ler a palavra, lê o mundo. Então o professor de arte vai ajudar a criança a fazer essa leitura de mundo. E aí, por fim, a escola precisa mostrar o tempo que a criança está inserida para ela. Ou seja, o que elas dizem nesse parágrafo final? Que a gente tem um mundo que muda o tempo todo. E uma das funções da escola é mostrar para a criança o tempo que a criança está vivendo. Quais são os dias atuais? Quais são os desafios dos dias atuais? O que o dia de hoje, o que a nossa geração está vivendo e o que a gente precisa refletir sobre as coisas que estão acontecendo hoje. E o papel da escola é justamente fazer isso. Então a escola vai olhar lá para trás para fazer essas reflexões, ela vai trazer o histórico, mas a escola também vai olhar e trazer o presente e o futuro. E é a escola que tem que fazer essa articulação de saberes. O professor de arte vai fazer isso trazendo contexto histórico, trazendo leitura de imagem, trazendo obras de arte, trazendo esse contexto todo para dentro de sala de aula, certo? Então aqui eu encerro o livro, mas aí eu trouxe algumas reflexões aqui, bem curtinhas, só para a gente pensar algumas características que essa leitura me despertaram aqui, que essa leitura me despertou. Então, primeiro de tudo, para você ensinar arte nos dias de hoje, é preciso que você saiba do contexto. Ana May Barbosa falava isso lá em 90 e poucos, lá em 80 e poucos. As autoras vão falar disso de uma forma um pouco mais solta ali durante o livro, e é uma reflexão que eu sempre trago aqui para vocês. Quando você vai no museu ver uma obra contemporânea, quando você olha lá aquela banana presa com silver tape na parede, se você não entende o contexto que aquilo está inserido, se você não sabe qual é o contexto que aquela obra faz parte, você não vai entender aquela obra. A arte contemporânea ela só faz sentido quando você entende contextos. E isso vem lá dos movimentos, lá das escolas do ismo, desde o modernismo, quando a gente pensa em impressionismo, expressionismo, quando a gente pensa nesses movimentos, a gente precisa entender quais são os contextos que eles estão inseridos. Então, para eu ensinar sobre história da arte para alguém, eu preciso ensinar o contexto dela. Se uma pessoa chega no museu e pergunta o que essa obra significa,
Se eu não sei o contexto que ela está inserida, explicar só o que aquela obra significa não vai fazer sentido. Então, para ensinar a arte, na aula de arte, isso se enquadra no mesmo lugar. Então, para eu ensinar arte, além de eu trazer o conhecimento, além de eu trazer a informação, o conteúdo, eu preciso trazer o contexto das coisas. E a aula de arte, o professor de arte, eles vão servir nesse lugar, que é ajudar a criança a decodificar o mundo, a decodificar a obra, a decodificar o contexto, e entender que cada período, cada movimento, cada artista, cada movimento de expressão que aconteceu devido a algum fato relacionado àquele período que estava se vivendo. Então as autoras vão falar disso, e isso me despertou essa reflexão, que tão importante quanto o conteúdo é o contexto que aquilo se insere para que a aula de arte faça algum sentido. Porque senão a gente vai ficar fazendo lá cartão do Dia dos Pais, cartão do Dia das Mães, bandeirinha da festa junina. Vai ficar fazendo para quê? Qual que é o contexto disso? O Dia dos Pais é uma data comemorativa criada pelo comércio para poder vender mais. Será que a gente ainda vai ficar reproduzindo isso? A bandeirinha da festa junina é a decoração da escola. O professor de arte é decorador? Então essas reflexões de contextos, elas servem para a gente marcar o nosso lugar dentro da escola. E aí, uma última reflexão que eu já falei, mas eu quero ressaltar, esse livro ele foi escrito a primeira versão em 2006, a segunda versão em 2011, isso significa que foi escrito antes da BNCC, antes de pensar nos documentos, né, mais recentes da educação. Então a gente tem que pensar que muitas mudanças vieram com esses últimos documentos. Então, além de fazer a leitura pensando naquele período que ele foi escrito, a gente tem que pensar quais foram as mudanças que aconteceram agora e como esse livro se enquadra ou se encaixa nesses momentos, ou até mesmo discorda deles. Vários momentos desse livro a gente vai ver que elas vão falar coisas diferentes daquilo que está na BNCC, e a gente precisa fazer essa leitura. Certo? Por hoje é isso. Antes de terminar, eu quero fazer a ficha catalográfica desse livro, né? Para quem comprou, para quem não comprou, para quem quer saber mais. Esse é um livro, então, o nome dele é Ensino de Arte. Ele foi a primeira versão 2006, a segunda versão 2011, da editora Sengage. As autoras são a Luciana Mourão Arslan e a Rosa Velberg. Eu trouxe um mini currículo delas aqui, eu não vou ler para vocês, mas só para vocês saberem que a Luciana, ela é formada em artes visuais e ela fez doutorado na USP em educação. E a professora Rosa Velberg, ela também é formada ali em arquitetura e urbanismo e fez doutorado em arte pela Escola de Comunicação, a ECA. As duas pessoas, as duas autoras estão vivas pesquisando, estão colocando seus conteúdos aí nas redes sociais. A professora Luciana, inclusive, tem um perfil no Instagram, se vocês quiserem achar ela lá, se quiserem marcar ela, se quiserem postar vídeos sobre o que a gente está lendo o livro dela, vai ser bem legal. E ela fala muito sobre dança. Então, se você aí da área de artes visuais, de teatro, de música, quer saber um pouco mais sobre dança, ela posta bastante coisa. Bom, por hoje era isso. Não esqueçam, na semana que vem a gente vai continuar e a gente vai ler o capítulo 2 do livro, que é, vamos ver. O capítulo 2 é Trabalhando Imagem com Crianças e Adolescentes. Então, se você tem o livro, já leia o capítulo 2. Se você ainda não tem, dá uma pesquisada na internet. Ou se você quiser comprar e adquirir o livro, é só pesquisar aí nas suas plataformas de compras. Beleza, gente? Então, por hoje é isso. Deixem nos comentários o que achou. Espero vê-los em breve. Tchau!